Então, sétimo ano, vamos agora ver algumas propriedades de números racionais, certo? Bom, primeira coisinha para a gente iniciar, né, é falar um pouquinho do posicionamento dos números racionais na reta numérica. A gente viu que a gente pode representar os conjuntos, né? A gente viu isso quando estudou números inteiros, que a gente pode representar os conjuntos numéricos usando a reta numérica, né? E aí, onde é que ficam posicionados os números racionais? Eles vão ficar entre os números inteiros. Então, observem. Aqui eu tenho o número 0 e o número 1. Entre o número 0 e o número 1, eu tenho o número fracionário 1 sobre 2, que representa 0,5, não é assim? E meio não é a metade, né? De 1. Então, está entre o 0 e entre 1. Aí, na reta, tem outros exemplos, tá certo? Geralmente, a gente consegue fazer essa localização observando entre quais números o nosso número racional está. Então, por exemplo, se ele for um número decimal, é mais fácil a gente ver. Se ele for um número fracionário, a gente pode transformar em decimal e ver onde ele se localiza na reta numérica, tá certo? Mas isso aí eu estou colocando para vocês só como uma outra forma de representar, tá bom? De mostrar que a gente pode colocar os números racionais junto com os números inteiros, né? Até porque a gente viu, quando eu falei para vocês sobre o que são os números racionais, que um conjunto está dentro do outro, né? Então, é claro que a gente pode representar eles na mesma reta. Mas, bom, vamos lá. As mesmas propriedades que a gente estudou para números inteiros vão valer para os números racionais. Então, a gente viu que são números opostos ou simétricos, né? É a mesma coisa. Que são aqueles números que têm a mesma distância na reta numérica. Aí, bom, na linguagem mais simples para vocês, ver o que é o oposto ou simétrico é simplesmente você trocar o sinal do número. Você pegar os mesmos algarismos, o mesmo número e trocar o sinal dele. Então, por exemplo, o oposto de 1,2 é menos 1,2. O oposto de menos 3,777, por aí vai, né? Uma dízima periódica, é esse mesmo número, só que positivo. O oposto de 1 sobre 2 é menos 1 sobre 2. E assim sucessivamente. Então, a gente viu que isso valia nos inteiros, isso também vai valer nos racionais, para as frações, para os números decimais, etc. O próximo, a gente viu que é o módulo, né? Eu coloquei aqui em cima para vocês lembrarem que módulo a gente escreve como barrinha, tá? Apesar de eu ter colocado aqui escrito, né, a palavra módulo, módulo a gente representa usando essas duas barrinhas no número, né? Então, o módulo nada mais é do que o valor absoluto. Ou, pensando de um jeito mais fácil, o módulo é simplesmente o número sem nenhum sinal. Então, é como se você estivesse pegando só o valor dele, só o quanto ele vale, numericamente. Então, por exemplo, um módulo de 1,2 é o próprio 1,2. Eu coloquei os mesmos números do exemplo anterior, tá? Então, o módulo de menos 3,777, por aí vai, é 3,777 e continua, né? O módulo de menos 1 sobre 2 é 1 sobre 2. Então, é o valor absoluto do número, tá? Simples, né? Bom, a gente pode comparar números racionais, tá certo? Na verdade, a gente pode comparar qualquer número, né? O que é comparar? É dizer quem é maior, quem é menor. A gente viu um pouco disso com os números negativos, né? Que os números positivos sempre são maiores que os negativos, não importa, né, qual negativo que seja. E a gente viu que um número negativo, quanto mais perto do zero, maior ele é, né? Isso nos números inteiros. Nos números racionais, essa mesma historinha vai valer, né? Porque como a gente viu, os inteiros está dentro dos racionais. Só que agora eu vou ensinar para vocês como comparar frações e como comparar números decimais, tá certo? Esse primeiro tipo de comparação é comparação de frações. Então, quando a fração tem o mesmo denominador, a gente olha quem tem o maior numerador. E quando a fração tem o mesmo numerador, a gente vai olhar quem tem o menor denominador. Então, ó, numerador é a partezinha de cima da fração e o denominador é a parte de baixo. Vamos ver agora nos exemplos, né? Bem melhor. Então, ó, aqui eu tenho 7 oitavos e 6 oitavos. Reparem que o denominador é igual. Se o denominador é igual, eu vou olhar quem é o maior numerador. Então, o maior numerador aqui é 7. Então, 7 oitavos é maior que 6 oitavos. Eu circulei sempre qual é o número maior.
Uma outra coisa que pode ajudar vocês é vocês pensarem o que é que significa uma fração. Uma fração não é você pegar a parte de um todo. Então, você imagine, eu tenho a fração 7 oitavos e 6 oitavos. Imagine que, sei lá, você comprou uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate você dividiu em 8 partes. Então, o que é maior? Você comer 7 partes dessas 8 partes ou você comer 6 partes das 8 partes? Maior, né? Uma quantidade maior, você vai pegar os 7 oitavos. Então, 7 oitavos é maior entre os dois, né? Mesma coisa aqui, ó. 5 oitavos e 2 oitavos. Denominador igual, quem é maior, 5 oitavos. Mesma coisa nos dois próximos exemplos, ó. 8 sobre 10 e 6 sobre 10. Denominador igual. Quem é maior, o maior numerador. Então, 8 sobre 10. 2 oitavos e 7 oitavos. 7 oitavos é maior, certo? Agora, quando os numeradores é que são iguais, a gente vai fazer o contrário. A gente vai olhar quem é o menor denominador. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 sobre 9 e 5 sobre 7. Os numeradores são iguais. Para eu saber qual é a maior fração, eu vou olhar quem aqui tem o menor denominador. Quem tem o menor denominador aí é o 5 sobre 7, né? Então, é 5, 7 é maior do que 5 nonos. Daí, outra coisinha nessas situações, vocês também podem pensar no significado de fração, como eu dei o exemplo ali em cima. Então, vocês podem pensar assim: eu comprei 5 laranjas para dividir entre 7 pessoas, né? A fração é uma razão entre o de cima e o de baixo, né? Então, eu comprei 5 laranjas para dividir entre 7 pessoas. E eu comprei também 5 laranjas também, né? Tem que ser a mesma grandeza. Comprei 5 laranjas e dividi para 9 pessoas. Em qual situação as pessoas receberam uma quantidade maior? Quando eu dividi entre 7, né? Porque foi menos gente para receber, para fazer essa divisão. Então, 5 sobre 7 é uma fração maior. Mesma historinha aqui, ó. 6 sobre 6 e 6 sobre 7. Você olha, os numeradores são iguais, você olha para o denominador. Então, a maior fração é 6 sobre 6, que representa um inteiro, né? Enquanto que 6 sobre 7 ainda continua sendo um valor decimal. Então, é só lembrar da regrinha, beleza? Ou você lembrar, criar esses exemplos na sua mente, né? Isso vai lhe ajudar. Bom, já quando os denominadores são diferentes, aí é outro processo. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar MMC, repararam que a gente sempre faz isso, né? Em fração. A gente vai tirar o MMC e a gente vai transformar essas frações em frações que têm o mesmo denominador. Porque quando elas têm o mesmo denominador, aí a gente pode usar a regrinha que eu acabei de ensinar, né? Então, eu vou fazer esse aí com os exemplos com vocês, né? Eu escrevendo. Então, ó, vamos aqui nos exemplinhos de comparação de fração quando o denominador é diferente. Então, denominador e numerador, né? A gente já viu a regrinha de quando o numerador é igual e de quando o denominador é igual. Mas agora quando é tudo diferente. Bom, como eu disse na regra, a gente tem que tirar o MMC, porque a gente vai transformar em novas frações. Essas frações vão ter um denominador igual, que vai ser justamente o nosso MMC. E aí a gente vai poder comparar, usando a regra que eu ensinei anteriormente. Verdade, eu acho que talvez vocês já tenham estudado isso, né? Mas enfim, a gente lembra, né? Vamos lá. Aqui eu tenho 2 e 4 de denominador, a gente tira o MMC. Bom, eu vou escrever aqui embaixo quem vão ser essas novas frações, tá certo? Aqui embaixo não, aqui do lado. O MMC de 2 e 4 é 4, né? Porque eles são múltiplos entre si. Aí, professora, não lembro dessa regra que a senhora fala. Então, você vai vir aqui, ó, e fazer a fatoração de 2 e 4. Para você fazer a fatoração, é só você sair dividindo por números primos, né? Então, qual é o primeiro número primo que dá para dividir aqui? 2. 2 sempre do menor para o maior. 2 dividido por 2 dá 1, né? E 4 dividido por 2 dá 2. Posso continuar dividindo por 2. 1 a gente repete e 2 dividido por 2 dá 1. Para tirar o MMC, basta multiplicar esses numerozinhos que a gente colocou aqui do lado. Então, 4. Como eu disse, né? Se você sabe a regra, você poupa o tempo de fazer isso aqui, né? Se você não sabe, você faz pela fatoração também. Sempre são escolhas. Vocês podem fazer da maneira que preferir. Bom, eu transformei os numeradores, né? Dessas frações. Essa vai ser essa fração. E essa, deixa eu fazer com outra cor, né? Então, ó.
essa fração aqui vai se transformar nessa fração e essa fração aqui vai se transformar nessa fração. Só que eu mexi nos denominadores, eu não posso deixar o numerador igual, a gente tem que transformar o numerador também. Para transformar o numerador, é aquele mesmo processo que a gente usa quando faz soma e subtração. Porque, na verdade, o processo é o mesmo, tá, gente? Só que quando a gente estuda soma e subtração, a gente aprende de uma forma reduzida. Mas é esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui. Então, ó, você divide esse MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 vezes 1 dá 2. Logo, essa fração 1 sobre 2, a gente escreveu na forma 2 sobre 4. E a outra fração, 4 dividido por 4, dá 1, né? E 1 vezes 3 dá 3. Então, agora a gente pode comparar. Quem é a maior fração? 2 quartos ou 3 quartos? A gente sabe que é 3 quartos, né? Sinal de maior que é sempre o lado aberto virado para o maior, né? Imagina, eu sempre explico assim, imagina que isso aqui é um bichinho. Então, o bichinho sempre está com a boca aberta para a maior quantidade, né? Então, se o 3 quartos é maior, a gente deixa o lado aberto para cá, né? 2 quartos é menor que 3 quartos. Então, essa fração é maior. Só que a gente estava comparando essas duas aqui, né? Então, é só você lembrar. Essa era uma representação dessa. E essa aqui, 3 quartos, era uma representação do próprio 3 quartos, né? Então, 3 quartos é uma fração maior. Quais são as observações que a gente tem que fazer? Primeiro, vocês viram que a fração 3 quartos não mudou. Por quê? Ela já tinha o denominador que a gente procurava, que era o MMC. Então, ela não mudou nada, certo? Já a fração 1 sobre 2, a gente escreveu sendo 2 quartos. Os números são diferentes, obviamente, mas isso representa a mesma quantidade, beleza? Por isso que a gente faz esse processo. Não é que a gente está transformando em novas frações. A gente está transformando em novas maneiras de escrever a mesma quantidade, a mesma fração. Então, se você não consegue enxergar que isso é a mesma quantidade, de novo, pensa em alguma situação. Chocolate, né? Porque chocolate é o clássico da fração. Então, se você pega uma barra e divide em 2 pedaços, você vai comer metade de uma barra, beleza? Agora, se você pega essa mesma barra, do mesmo tamanho, divide em 4 pedaços e come 2 desses 4 pedaços, você não vai estar comendo a metade do mesmo jeito? Então, isso representa a mesma quantidade, tá bom? Essas são só observações, né, para vocês terem em mente aí, enquanto estudam esse conteúdo, né? Que trabalhar com frações, às vezes, dá um nó na cabeça da pessoa. Bom, vamos fazer o segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho 3 e tenho 5. Aí, outra regrinha para ajudar vocês a lembrar. Quando a gente tem números primos entre si, para achar o MMC desses números, basta multiplicar eles. 3 é primo, 5 é primo, eles não são múltiplos, já não tem nem como ser, que são números primos, mas eles são primos entre si, né? Um não é divisor do outro. Então, você pode multiplicar que você acha o MMC. 3 vezes 5 é 15. De novo, não sei, professora, esqueci como é isso. Fatora. Então, ó, fatorando aqui para vocês. 3 e 5. Qual é o número que dá para dividir aqui do menor para o maior, né? Número primo. 3. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não dá, a gente repete. E o único possível aqui para dividir é o 5, né? Então, fica 1 e 1. Chegou exatamente no que eu falei. 3 vezes 5, 15. Então, ó, o MMC é 15, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez aqui. 15 dividido por 3, sempre divide pelo denominador, tá? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. Então, ó, essa fração a gente escreveu desse jeito. E essa outra fração a gente escreveu desse jeito. Agora que o denominador é igual, a gente pode comparar. Quem é maior? 5 quinzeavos ou 6 quinzeavos? 6 quinzeavos, né? Então, 6 quinzeavos é maior. Isso significa que 2 quintos é maior que 1/3. Beleza? Vamos agora para as outras formas de comparação, né? Uma outra forma de comparação, aliás. Agora que a gente já viu como é que faz a comparação quando os denominadores são diferentes,
Talvez vocês estejam se perguntando e quando forem os números decimais, né? Porque a gente viu que os números decimais também fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, ó, quando os números são decimais, é muito, muito mais fácil. Por quê? Primeiro que muitas vezes a gente consegue ver isso de cara, né? A gente consegue ver que um é maior que o outro. Segundo, que mesmo se a gente não consiga ver, a regra ela é bem facilzinha, beleza? Então, basta você ir olhando casa por casa. Não tem as casinhas decimais? Então, você olha, a primeira casa, eu tenho aqui 0,645 e 0,8. Você olha a primeira casa. Primeira casa nos dois é 0. Então, beleza, né? Não tem como a gente comparar. Vamos para a segunda casa. Segunda casa aqui é 6 e aqui a segunda casa é 8. Opa, 8 é maior que 6. Então, 0,8 é maior que 0,645. Às vezes, as pessoas se confundem porque acham que por ser 645 e ali ser o 8, a gente está representando uma quantia maior no 645, né? Só que vamos trazer isso para uma situação que a gente usa sempre. Vamos trazer isso para moedas. Quando vocês pegam moedas, né, que a gente representa com números decimais. Quando vocês pegam moedas, vamos aqui. Se você tem 0,64 centavos, né? Pegando esse valor maior, que a gente não tem centavos em centenas, né? Se você tem 0,64 centavos, você tem mais do que quando você tem 0,80 centavos, porque sim, o 8 aqui, apesar de não aparecer o zero depois dele, a gente tem, né? Quando você vai olhar um preço, que você vê 1,8 depois, você sabe que é 80 centavos. Então, 64 centavos é maior que 80 centavos? Não. Então, uma coisa que pode ajudar você a comparar é você transformar isso em moeda. Quando você transformar isso em moeda, que dinheiro é bom, né? Dinheiro todo mundo sabe mexer, eu sempre falo isso. Então, vai ficar mais fácil você comparar. Mas, ó, como sempre, como eu falei anteriormente, a regra não é tão chatinha assim, né? Como talvez vocês achem infração. Então, ó, próxima opção. Aqui os números são bem parecidos, né? Talvez cause confusão. Você, de novo, vai olhando pelas casinhas. Sempre da esquerda para a direita, tá? Então, ó, 0, 0. É igual para a próxima. Aqui é 0, aqui é 4. Então, esse número é maior do que aquele lá. Próximo. De novo, a primeira casa é igual, a gente olha a segunda. 8 é maior do que 2. Então, 0,806 é maior que 0,236. A mesma coisa nos outros exemplos, ó. Aqui na segunda casa, 7 é maior que 6. Aqui, olhando a segunda casa também, 4 é maior que 2. E aqui, olhando a segunda casa, 4 é maior do que 0. Então, bom, é isso, né? Agora, depois de ter visto esses dois videozinhos, né, das propriedades e do significado dos números racionais, vocês vão fazer o exercício do livro que eu vou deixar nas instruções, tá bom?